nova Constituição Revolucionária tratava do clero. Vamos tratar do segundo de fato. Né? Vou começar lá. Constituição Civil do Clero. A Constituição Civil do Clero determinava que o Papa não nomeava mais os bispos. Os bispos da França seriam eleitos pelo povo. Tá? E os bispos da França não podiam obedecer ao bispo estrangeiro, o Papa. Os bispos da França não podiam obedecer ao representante do Papa na França, no Núncio Apostólico. Quer dizer, a Constituição era assim. Certo? O povo que elegia os bispos, o povo que elegia o vigário. Tá? Claro que os católicos não aceitaram isso, nem os bispos. Certo? Aceitar essa lei era aceitar o cisma. O rei ficou com medo e pediu para o Papa que devia fazer. A mesma grande havia o Papa, então, Pio VI, disse que ele consultasse dois bispos. Certo? O Monsenhor Borgelano e o Monsenhor Champion de Cissé. Os dois bispos estudaram bem a lei e disseram para o rei: não, o senhor pode assinar, não é legal. O rei assinou. O Papa excomungou todo mundo. Você está vendo que já tinha bispo ruim naquele tempo. Havia bispos ateus. Obrigado. Havia bispos ateus. Então, a função não foi aceita. O governo fez uma nova lei. Os católicos são obrigados a jurar a lei. Obedecer a lei. Se não jurasse obedecer a lei, eles perdiam o emprego. Claro. Então, houve uma luta tremenda, juro ou não juro. Certo? Esse juramento foi, a lei do juramento foi em 92. Lei do juramento. Quem não jurasse, perdia o emprego. Ora, vigário era emprego. Então, padre que não jurasse, perdia a paróquia. Bispo que não jurasse, perdia a diocese. O juramento que deveria ser feito, professor? Devia ser quem não fizesse, perdia o emprego. Mas esse juramento seria qual juramento? De fidelidade à Constituição Civil do Clero. Ah. Tá certo? Que o Papa tinha excomungado. Então, foi uma divisão grande, porque o número de paz moderado, não vamos criar confusão. Essa Constituição, para mim pegar o barco aí, ela foi feita contra a vontade do Papa? Claro. A gente está na maçonaria, tem uma Constituição brasileira. Não. Então seria uma Constituição à parte da Constituição do clero? Não. O governo revolucionário fez uma Constituição nova. Ah, sim. Foi a Revolução que fez essa Constituição Civil. Dentro da Constituição da França, tinha uma Constituição. E o governo queria que o clero obedecesse a essa Constituição. Quem não obedece à Constituição, o senhor se rebela contra a Constituição brasileira, o senhor é preso. Então, o problema é fazer uma Constituição. Terra fazer uma Constituição. Não precisa. A Inglaterra, por exemplo, não tem Constituição estranha. Só tem um costume. Isso é uma bobagem, né? Então, tem que jurar. Quem não jurasse, perdia emprego. Inclusive, diocese e paróquia. Certo? 48% do clero jurou. Agora, todos excomungados. E surgiu então a igreja constitucional revolucionária. Certo? Chamada dos jurões. E contra, ficaram 52% fiéis à igreja católica refratária, que não aceitava, que era a igreja católica romana. Refratária. Certo? Então tinha os jurões contra os refratários. Quem não jurasse deu emprego. Certo? 40% do clero perdeu o cargo. Certo? Certo? E os outros, 52%, 41% eram eleitos pelo povo. Os católicos não podiam eleger. Quem elegia estava aceitando a eleição do clero, estava excomungado. Então, os eleitores quem eram? Os protestantes, os ateus, os maçons. Só. E surgiu uma igreja nova, com nova missa, hein? Opa! Claro, com nova missa. Como queriam os jansenistas. Missa na língua do povo. Eram os jansenistas que queriam isso.
sem estátuas. Claro ou não? Igualzinho a missa atual. Então o povo tem que levar no ofertório arroz, feijão, batata, etc. No ofertório. Repolho. Então, isso aí é jansenismo. E sempre foi excomungado. Agora é aprovado. Está claro? Já tinha exemplos dela entre os hereges protestantes e hereges jansenistas. Por isso que os protestantes fizeram a missa nova, fizeram essa bagunça aqui. E os modernistas, os pais e os modernistas estão apoiando a missa nova, porque ela tem uma outra teologia que é católica. Não é o português ou o latim fundamental. É porque é povo é que é sacerdote. É uma missa democrática. E então, os católicos perderam o emprego. Certo? Como os católicos continuaram não obedecendo, ficou proibido usar a missa católica. Então os padres continuaram a rezar a missa no meio do mar, na fazenda, num sítio, num castelo, dentro de uma casa, numa cidade grande, escondido. Certo? Se a polícia pegasse, eles eram multados por isso. Depois, então, perda de emprego, o que não é pouca coisa, hein? Pode imaginar, se desse uma lei dessa, quem não aceita a missa nova, perde o emprego. Nós somos todos empregados. Perde o emprego, depois multa, depois prisão, depois nova lei, tá certo? Desterro. Para a Guiana Francesa, que era um inferno dentro, muito pior que o Araguaia. Desterro e depois guilhotina. Afogamento, sepultamento dentro de poço, assar as pessoas vivas. Claro. Então mataram centenas de milhares de católicos, o número de mais e por isso que os católicos pegaram o mundo. Foram matar o rei, os militares surgiram a guerra, certo? Nossa Senhora começou a aparecer, então, nas árvores, no lugar lá. Ela aparecia numa capela primeiro. Os revolucionários mandaram destruir a capela. Então ela aparecia numa árvore próxima à capela, mandando os camponeses pegarem armas. Os revolucionários cortaram a árvore. A Nossa Senhora aparecia no céu. Voltar no céu. Contra as leis de trânsito. Então, Nossa Senhora aparecia para eles. Então, as aparições de Nossa Senhora começaram aí, como o clero traído. Certo? Interessante. A guerrilha católica durou 11 anos. 11 anos. De 1683 até 1804. Com Napoleão. Certo? Eu já contei que o Napoleão agiu em Brasília, né? Contou em Brasília. Isso. Não estava. Quando o clero foi o Napoleão que ofereceu liberdade ao clero, Napoleão dizia que a revolução bateu os católicos era estúpida, porque só ia ser papa quem tinha vocação mesmo, quem queria servir a Deus. Era preciso fazer o contrário, abrir os seminários, dar muito dinheiro para os seminários, para que muito moço sem vocação fosse ser padre. E aí esses moços, se corrompidos, seriam os elementos da revolução dentro da igreja. Claro. Então, se destruir a igreja por dentro, e não por dentro. Claro. Ele dizia, os católicos obedecem ao Papa. A força do catolicismo obedece ao Papa. A revolução tentou arrancar os fiéis do Papa com a guilhotina. Está matando milhares de pessoas. Quanto mais mata, mais tem adesão dos católicos como fiéis. É como que alguém quer fazer uma vassoura descer, arrancando o fio por fio. Uma tornice. Pega o carro e tem todos os fios atrás. Os fios estão bem amarrados no carro. Se quer usar os fios, pega o carro. Os católicos estão bem desocupados. Não adianta querer arrancá-los. Pega o Papa. Em vez de prender católico e querer fazer revolucionário, pega o Papa. Se o Papa defender a Revolução Francesa, todos os católicos vão defender. E ele conseguiu isso. A Revolução conseguiu eleger Pio VII, que
favoreceu Napoleão, fez um acordo com Napoleão, concordado em 1802, em que a igreja ficou a dispor de Napoleão. Napoleão que nomearia todos os bispos, não o Papa. O Papa acabou sendo preso por Napoleão. Pio VII? Pio VII foi preso por Napoleão. Em 1803 fez um acordo com Napoleão, vendeu o Vaticano para Napoleão e transferiu a Santa Sé para Fontainebleau, perto de Paris. 1913? 1813. Transferiu a Santa Sé para perto de Paris. Claro, não. Napoleão, depois, quando prendeu o Papa, pegava o Papa pelo cangote assim, sacudia o Papa. Senhor Bispo Lino, se não fosse eu, você não era Papa. Claro. E ele assinou tudo. Foi uma vergonha. Depois arrependeu-se, ficou muitos dias sem comungar, porque tinha cometido pecado. Quando chegou o cardeal Papa, que estava preso por Napoleão, numa prisão tremenda, absolutamente inóspita. O cardeal Papa chegou, o Papa correu para ele e disse: Eminência, ci siamo tutti in sportività, Eminência, nos importaríamos todos. E contou que tinha vendido a Santa Sé, que tinha deixado de rezar a missa e comungar, que tinha pecado. O cardeal disse: fez muito bem, você precisa se confessar, senão não pode rezar a missa. Então o Papa se confessou e voltou. Declarou que não valia a assinatura dele, ele voltava atrás. E aí, quando Napoleão estava lutando contra a Europa inteira, foi derrotado em 1814, e ele sobrou o Papa, voltou para Roma. Até a morte, esse Papa defendeu Napoleão. Napoleão estava em Santa Helena, o Papa protegeu a família de Napoleão, principalmente o pior irmão de Napoleão, Luciano, que era o mais revolucionário e fanático, e contra Napoleão por ter ficado imperador, Luciano Bonaparte. Era o protegido de Pio VII, o mais revolucionário, o mais republicano dos Bonaparte. Está bem entendendo? Então, o clero traiu os camponeses. Eu não tenho tempo de contar como o clero traiu os camponeses na guerra. Depois eu tenho fizeram massacrar todos. Os padres estavam em Londres, davam informações erradas para os camponeses para eles se perderem. Claro. Em 1792, estava, aqui está, os camponeses pegaram tudo isso aqui, né? Sabe? Aqui está o Leroy, pegaram o Saumur, está Paris, aqui estava a invasão alemã, alemães, os franceses, o exército francês estava aqui. Então, entre Paris e os católicos, não tinha mais nada. Napoleão dizia: se os camponeses tivessem ido para Paris, tinham conquistado Paris e acabava a revolução. Porque o exército estava longe. Certo? Sabe que receberam a de Londres, do padre, chefe das operações, que queriam conquistar um porto aqui. Então, em vez de ir para Paris, ia para cá. Deu tentado para Salvar, o padre salvou o cachorro. Isso foi, tem 3 manobras iguais, 3 vezes fizeram isso. Depois os padres denunciavam onde estavam os canhões escondidos, claro, até que fizeram matar todos os camponeses, todos os chefes camponeses. Uma vergonha. Foram sempre os padres que denunciavam onde os camponeses tinham os caminhões internados, tá certo? Onde estavam escondidos. O Chapéu foi caído dessa maneira, foi fuzilado dessa maneira. O último camponês guilhotinado foi Carugado, diante de Notre Dame de Paris. O Carugado, Napoleão tinha um medo dele enorme, certo? Ele morreu diante de Notre Dame, tentando ele morrer, Na hora da morte, o padre decidiu rezar Ave Maria, né? Então, Ave Maria, fizeram ele assim, e todos os soldados dele, E depois, na hora dele, chegou o padre da Ave Maria, ele rezou Ave Maria, e graças a Deus, a Santa Maria de Deus, eu dava para nós pegar, ele disse agora, e parou. O padre disse: continua. Para que continua, padre? Não é agora, ele morreu dentro da Notre Dame.
Mas o Papa apoiou Napoleão e coroou Napoleão imperador. E o Napoleão era assassino, tinha acabado de fuzilar o grupo dentro, sem julgamento. Então, o clero, em 1805, não dá tempo de explicar hoje, Napoleão perdeu em 1815. O enredo do Napoleão foi uma conspiração de vários italianos que formavam um grupo secreto chamado AC, a Milícia Cristiana. O chefe desse grupo secreto tinha sido Santo Afonso Maria de Ligório. Em Roma pertencia esse grupo secreto, só o Papa conhecia. Santo Vicente Palotti, São Gaspar do Búfalo, o futuro piloto do Santos pertenciam à Milícia Cristiana do Norte da Itália, São José Camacho, São José Benedito Clemente, pervinculado por Bruno Lampieri e São João Bosco. Pertencia esse grupo na Áustria, São Clemente Maria of Paula. São Clemente Maria of Paula, tremendamente contra o bispo Zaire, de Ratisbon, que vai ser o chefe da maçonaria mística em toda a Europa. Esses santos organizaram a difusão da excomunhão de Napoleão, quando ele foi excomungado por Pio VII, e Napoleão prendeu então o Papa, como eu contei. Então eles difundiram o decreto de excomunhão em toda a França. Claro, eu estou resumindo muito, né? Afinal, esses padres conseguiram derrubar Napoleão. Como funcionavam esses padres? Então tinha a Milícia Cristiana, AC, com todos os santos atuando nela. Os santos sempre se organizaram assim. Tá? Então eles fundaram em Paris a congregação de Nossa Senhora das Vitórias. Tem uma aqui. Congregação das Nossas Senhoras das Vitórias é uma congregação mariana. A congregação das Senhoras das Vitórias tinha 368 membros, todos os homens mais importantes da França. Tá? Um dos membros da congregação das Senhoras das Vitórias foi Bertrand de Soubry. E o irmão dele, o outro foi o futuro padre Amené. O Bertrand de Soubry, então, descobriu que quem fez a Revolução Francesa foi a maçonaria. Então, ele procurou, sabe, como a maçonaria era organizada para fazer uma coisa parecida. Entrou na maçonaria. Claro. E o resultado, ele fez uma maçonaria católica. Fez uma maçonaria dos Cavaleiros da Fé. Ele convocou os membros da congregação, 360 escolheu uma porção para serem membros dessa sociedade secreta. Claro que não disse que era sociedade secreta. O fulano entrava, era chamado Cavaleiro de Adoção. E a finalidade era fazer caridade com os pobres, distribuir leitinho às crianças pobres, sopinha, guloso dos pobres, cobertor, remedinho para beber a morte, tá? Que boa. Aí depois, indo trabalhando o fulano cuidado com outro grupo, mas não podia falar para os outros. Certo? O outro grupo é escudeiro da fé. Depois, tinha outro grupo secreto, chamado o quê? Cavaleiro, não sei o quê. Cada um deles tinha um terço, uma cruz diferente. Então, coincidia o outro era pelo tipo de cruz que ele tinha. Certo? Eram 5 graus, e o grau máximo era Cavaleiros da Fé. Certo?
Para ser cavaleiro da fé, pessoal, pelo menos comungar uma vez. Precisa comungar uma vez. Tinha que comungar pelo menos uma vez. Uma vez na vida. Que isso? Encheu de noção. Era uma moça Maria Católica, sabe como é? Uns que entrou foram o Marquês de Vilela, que disse que comungou, ninguém viu. Ele vai ser ministro do rei, vai ajudar tudo. Isso foi no tempo da restauração, 1815, 1830. A restauração. Eles pensavam que a restauração era a restauração da monarquia. Não era. Era a restauração do homem, do Estado de Adão, conforme queria o martinismo e o martinesismo. Sociedades secretas maçônicas, místicas, gnósticas. Essas sociedades secretas estavam procurando fazer aparecer o espírito dos anjos. São Gabriel, São Rafael, São Miguel, São Uriel, todos os anjos, cobriu 370 anos os anjos para colocar um mundo. Não podia ter isso. Tinha nada, tinha anjo tirado da lá. Os sinais para convocar os anjos era desenhar um losango e um círculo. Só não estava escrito dentro, olha para o resto. Entendeu? A nossa bandeira não é. A FP tem esses dois. Losango e círculo. Até a coroa do Losango tem losango e círculo. Então, queriam fazer aparecer os anjos e também aparecer o Espírito de Jesus Cristo, baixava para o Espírito de Jesus Cristo. Então, tentando fazer aparecer a coisa, a divindade. Né? José de Mestre, uma nota aqui. José de Mestre, e todos os tradicionais estão ligados a isso. Então, fizeram sociedade secreta. A sociedade secreta, ele podia se espalhar assim. Então, a Convenção dos Estados Unidos, então, em Paris, eles fundaram, então, por toda parte, congregações de São Pedro. Não quer que é nada? Quer a Congregação de São Pedro? Não. Tem devoção ao papel, né? Então, foram entrar ou na Congregação Mariana ou na Congregação de São Pedro. Alguns eram promovidos para escudeiro, para valorizar a fé, ia subindo até entrar na sociedade secreta. Os santos dirigiam isso. Foi um fracasso. Foi um fracasso. Em 1930, uma porcaria só. Para ir completamente a igreja. Porque estava cheio de maçons na igreja. Claro? Grupo secreto. Senhor, qual que é essa AC? Qual que é a sigla? Amitícia Cristiana. Amitícia Cristiana. Amitícia Cristiana. Fundada pelo coronel Bismarck. Coronel Bismarck. Que foi depois padre Bismarck. SJ. Está lá, Congresso Mariano, tudo. As congregações marianas em todo o mundo, até hoje, estão cheias de grupos secretos. Certo? Atualmente, estou muito afastado desses meios paroquiais, etc. Mas toda organização evangelista é cheia de sociedade secreta. Por isso não apoia o outro. Por isso que um apoia o outro. Supor alguém, não, você ficou com um braço crescente. Tudo bem? Então foi um fracasso. Em 1830 caiu a monarquia e voltaram os Orleans, subiram os Orleans ao trono. Os Orleans sempre foram traidores. Nunca houve um Orleans bom. Nossa família imperial tem os Orleans. Todos os Orleans são traidores. Os Orleans voltaram ao povo.
tornar-se rei da França. Luís Filipe, rei dos franceses. Em Paris, os padres que usavam batina eram perseguidos, espancados e mortos muitas vezes. Houve uma perseguição ao clero violentíssima. E aí os santos viram que isso tudo não prestava. Esse método secreto não foi bem andado. 1830. Toda a tentativa dos santos de vencer a Revolução Francesa e de acabar com o poder da maçonaria fracassou. Então, em 1830, os santos romperam isso. O Dom Bosco abandonou isso. Os outros santos de Piemonte morreram. O Dom Bosco abandonou isso, não quis mais saber da política, fazer outra política. O São João Maria Vianney jamais se intrometeu na política. Por isso, o padre fundador dos maristas, o padre Champagnat, nunca se intrometeu na política, e desde então os santos se retiraram, porque o céu estava contra esse método. Então, foi em 1830 que isso fracassou, certo? Em 1830, Nossa Senhora apareceu na Rua de Vaca, para Santa Catarina Labouré. Santa Catarina Labouré. Então, na Rua de Vaca, em Paris, tinha um convento de freiras de São Vicente de Paulo, irmãs de caridade, Santa Catarina Labouré. Nossa Senhora apareceu para ela muitas vezes. Até ela morrer, ninguém soube do convento que ela tinha visões de Nossa Senhora. Nossa Senhora conheceu em 1830 e deu para Santa Catarina. Primeira medalha é milagrosa. Conhece a medalha milagrosa? Conhece a lista? É uma medalha que Nossa Senhora estava com as mãos abertas, saem luzes nas mãos dela, certo? E aí, a imagem de Nossa Senhora das Graças ou da Imaculada Conceição. Essa medalha chama milagrosa porque ela faz milagres inacreditáveis. Os soldados franceses que usavam essa medalha na guerra de 1870 e na guerra de 1914 levavam balas, tiros no peito, pegavam a medalha e morreram. Então, está cheio de medalhas milagrosas nos tempos, nas igrejas francesas, de soldados que devolvem a medalha milagrosa com o impacto da bala, entendeu? Para mostrar o milagre. Nossa Senhora, então, a medalha milagrosa não aparecia muitas vezes. Nossa Senhora, à frente dela dormindo, aparecia para ela no quarto dela um globo de luz e um menino de Jesus, e convidava para a igreja, que Nossa Senhora estava esperando. Ela ia para a igreja, Nossa Senhora estava sentada numa cadeira de madeira pintada de azul. Meu Deus tocou muitas vezes lá. Antigamente essa cadeira estava meio podia rezar, eu rezei muitas vezes tocando na cadeira. Mas agora está retirado, porque não deixo mais pegar. Depois vão tirar a cadeira, jogar fora, claro. Eles escondem todos os milagres. Certo? E os padres escondem todos os milagres. Então, é bom ver antes que eles somam a cadeira. Né? Lá na Rua de Vaca tem o corpo de Santa Luís Maria, que está intacto, e tem o que fundou essa congregação, e o corpo de Santa Catarina Labouré também intacto, e tem o coração de São Vicente de Paulo. O corpo de São Vicente de Paulo intacto é uma capela próxima, certo? Uma outra igrejinha. A aparição de Nossa Senhora a Santa Catarina Labouré, ela foi feita muitas vezes, sempre com essa solenidade, com Jesus convidado. A irmã se ajoelhava aos pés de Nossa Senhora, sentada na cadeira, ela conversava com a irmã e falava que era necessário penitência e oração. Essa aparição é a primeira grande aparição dos tempos modernos. Nossa Senhora sempre apareceu para santos. Claro, para São Bernardo apareceu, para São Bento, para um monte de santos. Nossa Senhora apareceu na história, sempre com uma relação pessoal, uma graça pessoal para aquele santo, não falando da humanidade, é só para aquela pessoa. Dava um conselho espiritual.
espiritual, dava uma ordem, ensinava uma devoção para ele, claro, mas não para o mundo. Agora, aqui é a primeira vez que Nossa Senhora aparece. Ora, isso é uma mudança na história enorme, porque até 1830, Deus nunca tinha mandado Nossa Senhora uma mensagem para o mundo, tendo fracassado a ação dos santos na história. Então Deus recorre diretamente à palavra que ele tem, que é a Virgem Maria, para atuar na história. Claro? Não sei se entenderam. Então vão começar as aparições do mundo moderno, que são Nossa Senhora da Nubarte, depois Lourdes, Salete e Fátima. Só e só. O resto é tudo falsificação. É claro que Nossa Senhora poderia aparecer como santo pessoalmente, qualquer santo enorme. Mas aparições, uma finalidade social, universal, são só essas coisas. Claro, sempre que aparece uma moeda muito forte, aparecem falsificações, claro. Vamos supor um bando de falsários, um bando de criminosos se reúnem e vão falsificar a moeda. E um deles se propõe: vamos falsificar o peso boliviano. Guarani Paraguai. Um trabalhão para ganhar um centavo que vale o Guarani Paraguai. É um burro. E já que vai falsificar uma moeda, falsifica o dólar, né? Ou o euro, que vale mais, né? Pois não, senhora. Até esse de Medjugorje, que é muito falado. Medjugorje é falso, completa falsidade. É. Apareceu na senhora 38 mil vezes, imagina. Então ela aparece. Parece todo mês que ela aparece, né? Às vezes todo dia. E depois e agradece. Eu agradeço muito que ele comparecido e prestar atenção no que eu digo. Voltem amanhã. Parece uma cultura de rádio. Se você quiser, estou também na internet. Acesse. Não, está aparecendo Poxa. essas moças de telemarketing. Palhaçada. E aparecia em cima dela, diziam os videntes lá, a palavra mir, paz, em eslavo. Mir era o nome do movimento dos padres que apoiavam o Partido Comunista. Porque mir, em eslavo, além de paz, é o nome da aldeia russa primitiva, quando eles eram selvagens lá. Mir era aldeia bárbara, né? Era aldeia bárbara e toda a propriedade era comum. Por isso que os comunistas gostam da palavra mir. No Chile, mir passou a significar o Partido Comunista, né? Movimento de esquerda revolucionária. Claro, mir é a palavra russa, paz é a palavra fazenda coletiva. E Nossa Senhora aparece com a palavra mir, nome da Organização dos Padres, amigos do Partido Comunista em todos os países ocupados pela Rússia. Quer dizer, e Nossa Senhora diz, tem uma mensagem que ela diz no Medjugorje, que cada um reze, os católicos na igreja, os muçulmanos na mesquita, os judeus na sinagoga, os macumbeiros do PT. Quer dizer, uma Nossa Senhora ecumênica, de acordo com o Vaticano II, falsa. Em Lourdes, quando Nossa Senhora apareceu em Lourdes, imediatamente começou uma aparição de Nossa Senhora próxima. Então Nossa Senhora aparecia uma moça e terminava com uma explosão e uma gargalhada. Era o diabo. Em Garabandal, Nossa Senhora aparecia no batente da porta em cima, então os videntes ficaram tudo que é ridículo e errado vem do diabo. O sinal de uma aparição é verdadeira é a doutrina da aparição. Se diz uma doutrina de acordo com a católica, então é um bom sinal. Se diz coisa contra a doutrina católica, ridícula, ela não é aparição verdadeira. Nos Estados Unidos tinha uma aparição em Nova York, então Nossa Senhora aparecia, e tinha muita gente. Ela transferiu a aparição para o Yankee Stadium, sábado às 8 horas da noite. É do jogo de beisebol. Então, todo sábado às 8 da noite, passou a ser Yankee Stadium, comida de pipoca, hambúrguer, etc. Uma palhaçada.
vezes eu vi fotografias de uma aparição. Então, Nossa Senhora aparecia no meio de uma casa, eu conheci meu estejado. Então, aparecia como tinha flores que colocavam, tirando os terços, mudavam de colorido. Tudo azul celeste, lindo! Uma coisa romântica, né? Tirando fotografia de Nossa Senhora, a imagem de Nossa Senhora com as flores, invertendo a fotografia, as flores formavam o rosto de Jesus Cristo, mas tinha que inverter a fotografia. Quer dizer, um truque fotográfico. Agora que Jesus Cristo apareceu, palhaçada. Palhaçada. Tudo que é exótico, que é chamar atenção, tudo que é adaptado ao mundo moderno é sinal do mundo. As aparições de Nossa Senhora, que tem por aí, são todas falsas. Santa Joana d'Arc apareceu para ela São Miguel, Santa Catarina, do Egito, princesa, filha do rei, e Santa Catarina e Santa Margarida, rainha da Escócia. Quando ela começou a combater, então, tinha uma moça lá que tinha visões. Certo? E Joana d'Arc era uma mocinha de bom senso, analfabeta, mas de bom senso. Você tem uma visão da cidade? Jesus. Quando que aparece? De noite. Posso assistir? Pode. Já foi lá. Já apareceu? Não apareceu. Já apareceu. Afinal, de Joana d'Arc dormia. Continua de manhã. Você dormiu, quando estava dormindo, aparece e fala, sei. No dia seguinte, a Santa Joana d'Arc almoçou e fez uma cesta de 8 horas. Dormiu para deitar. Depois de noite foi lá. Esperando. Apareceu? Não apareceu. Passando. Tudo mentira sua. Claro. No Santa Teresa, quando Nossa Senhora apareceu para a outra, era um demônio, né? A outra era uma confessão. Você entendeu, né? Então, Santa Joana d'Arc, Santa Teresa, as aparições para outras eram todas falsas, todas do demônio. Claro. Segundo, estou entendendo aqui, 1930 foi a aparição. 1830 é a primeira aparição. Isso. Eu sempre ensinei isso. 1830. Isso. Agora tem graça. Nós temos aí, a partir dessa data em diante, algumas aparições que são aventadas aí. Por exemplo, a irmã citou ali, Medjugorje, né? Portugal também. Não, Na Espanha. Garabandal. Qual? Garabandal. Na Espanha. Pode pôr Jacareí também. Essa aí eu nem não sabia. Não, pode pôr também Jacareí. Jacareí no estado de São Paulo, que é aparecido. Você conhece a Jacareí? Lá em Curitiba, lá fizeram um bosta lá para a festa dos dentes. Tem tanta evidência lá no Paraná lá que fizeram um bosta de aparições em Curitiba. Bosque de aparições. Tem um centro de aparições lá. As vidências do Brasil. Jacareí é uma palhaçada. As vidências do Brasil. Em São Paulo, começaram a aparecer numa garrafa. Você não sabia? O gênio. Em 1955. Doutor Primo foi vivo, policial. Santa Margarida Maria. Ah? Na Santa de Lourdes apareceu essa Santa Margarida Maria, né? Nossa, de Lourdes, Santa Bernadette. Santa Bernadette subiu. Então, em 1954, aparecia Nossa Senhora numa garrafa. Todo mundo pegava uma garrafa, enchia d'água, punha contra a vida, assim, aparecia Nossa Senhora aparecia. Fotografava, jornais de época. Por que você pega uma garrafa, enche de água, por causa da refração dela, fica um gregozinho, então assim que Nossa Senhora aparecia. E, professor, então, 1930. 1830. A partir daí, todas essas que foram aventadas são falsas. Por quê? Porque segundo, eu acho que o próprio Papa falou isso recentemente, que o conjunto de aparições, a partir de 1830, Rui de Barco,
Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Salete, Nossa Senhora de Fátima, formam um só conjunto. Ele diz, não sou eu. Após 1830, todas essas aparições que são inventadas aí, Fora desse Não, conjunto, eu estou entendendo mal. é, A partir de 1930, todas as aparições que a igreja aprovou formam um conjunto com a mesma mensagem. isso. então a mensagem é única. Única. É porque antes desse período, Nossa Senhora aparecia aos santos, mas para cá, como individualidade. Mensagens individuais para cada santo. Aí são revelações particulares. Particulares. que eles tiveram. Antes. Aí a partir dessa Essas data, 4 aparições, elas têm uma finalidade. Mensagem para o mundo. Combater o mundo moderno. Isso. Que o Vaticano II quis aceitar. Quis aceitar. Então vamos elencar aqui, quero elencar aqui as aparições. 1830, 1930. Medjugorje foi em quando? Nossa, não, o Medjugorje não é aparição. Eu falei. Faz parte do Não. conjunto. não. Você está por Marca aparições de Nossa Senhora. Marca. Tá aí, 1930, Não, 1830. 1830, a aparição de Nossa Senhora, a Santa Catarina Labouré, do Mano de Barro, Estrada Milagrosa. É. 1858, aparição de Nossa Senhora de Lourdes, em Santa Bernarda. 1860, sabe a data exata? 1860 e alguns anos mais, não me lembro, aparição de Nossa Senhora de Salete. 1917, aparição de Nossa Senhora de Fátima. Essas são as aparições verdadeiras. O resto é tudo falsificação. É isso que eu quero compreender. Então, marca bem isso. Essas são as aparições verdadeiras. Põe aí. Aparições verdadeiras. Certo? As falsas do verdadeiro. As falsas do verdadeiro. As falsas para enganar Carola de Sacristia. Das piores coisas que tem, Carola de Sacristia. Creio em tudo, menos do que diz o Papa. Ele acredita no Papa. Se o bispo é contra o Papa, ele fica com o seu bispo. O Papa mandou aplicar o motor próprio. Tem uma porção de bispos no Brasil que não aplica e combate o motor próprio. Não tem como, é documento do Vaticano. Hã? Não tem como, documento é do Vaticano, né? E não aplica. Está dito nessa carta, o padre François, eles dizem, se o Papa mandasse aplicar imediatamente, aplique já, o Papa já mandou. Já mandou, já. O Papa mandou para o sacramento, confessionário de todas as igrejas, põe em todas, com horário para os padres confessarem. Está dito lá. O Papa mandou, João Paulo II. O Papa mandou trocar na consagração por todos, por muitos. Aqui não foi feito ainda. Então é fácil que ele mandar uns professores que dão aula numa faculdade. É a obediência de Dom João Papa fingida, é só naquilo que é conveniente. Ele obedece só no que ele quer. Obedece. Ele obedece ao que ele acha. Não obedece a ninguém. Ele está em rebelião contra o Papa. Ele é contra a minha pessoa, não por causa dos meus defeitos pessoais. Ele é contra a minha pessoa porque eu defendo a doutrina católica de sempre, criticando o Vaticano II, como o Papa mandou ao Instituto IBP criticar. Se o Papa Bento XVI mandou criticar o Vaticano II, então tem que criticar o Vaticano II. Se o Papa, quando era cardeal lá, disse o Vaticano II não é infalível, então é falível, eu posso criticar. O Papa tem que criticar o Vaticano II. Bastante. Demonstrar como se abusou da palavra subsiste, por exemplo. Tá claro? Então, por que querem impor o Vaticano II como se fosse o único concílio? Isso é um absurdo. É um absurdo. O Vaticano II acabou dizendo que todo mundo pode salvar em qualquer religião. O Papa acabou de declarar na nota da Organização da Fé que é preciso pertencer à Igreja Católica para ser salvo. E Dom João Victor repita isso. Em vez de querer proibir professores de darem aula. Claro. Professor, você falou sobre Nossa Senhora de Medjugorje, tem também Nossa Senhora de Schoenstatt. Schoenstatt. A mãe Schoenstatt. Maria.
3 vezes admirável. Isso. E também, Dos Pallottini, né? Nascido dos Pallottini. Eu não conheço essa aparição de longe, certo? Eu sei que as pessoas que seguem, algumas pessoas que seguem esse movimento, acabam vendo as coisas mais absurdas. Nossa, de Guadalupe. Nossa Guadalupe foi em 1530, faz muito século. Muito bem. Mas, enfim, o Papa salienta que desses 4, as autoridades romanas salientam que essas 4 aparições, Rilibada, Lourdes, Salé e Fátima, formam um momento para combater o mundo moderno, isto é, a mentalidade nascida da Revolução Francesa e a mentalidade nascida da Revolução Comunista, enquanto que o Vaticano II quer aceitar o mundo moderno. Então, um conflito